E aí, tudo bem? Bem-vindo novamente ao Diário de Narrador. Fazia tempo que eu não gravava um videozinho aqui no YouTube, né? E eu resolvi fazer esse papo sobre um tema que aflige os corações de muita gente, né? De muita gente que trabalha com comunicação e muita gente que não trabalha com comunicação, que deve sofrer até mais, né? Para fazer as suas apresentações em público, para falar. E é um recurso fundamental para o narrador esportivo, para o jornalista esportivo, que é o improviso, né? O improviso é quando você está falando do coração, vamos falar assim, se a gente for traduzir um pouquinho como os americanos fazem, né? Falam by heart e tal, mas com uma fluência de quem não precisa exatamente estar aqui, ó, lendo alguma coisa que é chato pra caramba, né? Uma aula, uma palestra, é muito mais bacana quando você fala naturalmente. Então eu resolvi trazer aqui algumas diquinhas, algumas coisas que a gente usa, recursos que a gente usa no nosso dia a dia para não perder um raciocínio, como é que a gente faz para, de repente, se livrar de uma situação embaraçosa, quando a gente erra, enfim, numa fala em lives, né, no ao vivo, seja no rádio, na TV, aqui, não importa, né? Então, antes de eu começar, aproveita para assinar o nosso canal aí, inscreva-se no nosso Diário de Narrador, que está começando, está pequenininho ainda, mas tem a ideia de falar não apenas de narração esportiva, mas de conversa, né, sobre discurso, sobre fala. Esse é o objetivo também desse canal, dividir um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia com vocês. Então inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Twitter, se quiser marcar a gente, @MarceloNarrador. Aperte aí também, ative o sininho para notificação quando tiver um vídeo novo, porque a gente não tem ainda uma periodicidade tão definida, então é importante que você ative aí para ficar sabendo o que está rolando, tá bom? Então vamos começar? Primeira coisa, todo pensamento, todo discurso é um pensamento encadeado, né? Com começo, meio e fim. Então, se você já sabe qual é o tema da sua fala, no nosso caso aqui, vamos citar um exemplo aqui. Neymar não se apresentou ao Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain emitiu uma nota dizendo que vai puni-lo e que sabe que isso é uma tentativa de forçar uma saída. Para eu discursar ou trazer uma opinião minha sobre esse assunto, eu tenho que ter pelo menos algumas informações aqui comigo, né? Eu não preciso exatamente ler como eu vou falar na CBN sobre isso, não. Mas eu preciso ter essas informações. Então eu li na internet que o Paris Saint-Germain está esperando pela volta do Neymar. A apresentação deveria ser hoje. Neymar não se apresentou. Inicialmente não deu explicações, foi o que disse a imprensa. Depois o Neymar pai deu uma entrevista ao Fox Sports dizendo que o filho tinha compromissos no Instituto Neymar. Uma hora depois, o Leonardo e o Paris Saint-Germain emitiu uma nota na imprensa, na verdade, no seu Twitter, nas redes sociais, repudiando a atitude e prometendo punição. E o Leonardo depois deu uma entrevista dizendo que ele acha que é uma forçação de barra para sair. Então, eu posso anotar num papel aqui, data de representação era hoje. Neymar não se apresentou. O pai do Neymar disse que ele tinha compromisso. O Paris Saint-Germain disse que não foi avisado de nada e que vai puni-lo. Leonardo fala em saída. Então eu tenho 5 tópicos que eu posso pôr num papel e enquanto eu estou falando aqui com você eu posso dar uma olhada. Isso aí não é nenhum pecado, né? Apresentadores, grandes apresentadores de televisão, de rádio, aqui, né, influencers, tal, fazem isso também. Por mais que alguns podem ter até um teleprompter, tem aplicativos no celular que você coloca o texto lá e começa a ler. Mas você pode apenas apontar num caderno aqui esses pontos. Antes de você começar a falar, olhe para esses tópicos e conecte na sua cabeça um pensamento em relação a eles. Como é que você vai encadear essas 5 ideias, né? Poxa vida, eu vou opinar aqui, a minha visão sobre esse assunto é que o Neymar está errado, porque ele é um funcionário, já estava marcada essa apresentação com muita antecedência, ele deveria ir até lá, conversar com o clube, dizer que não quer mais ficar e aí entrarem numa negociação, mas não deixar de se apresentar. Então esse é o meu pensamento. Então eu olho para o papel e na minha mente eu estou conectando esses pontos. Legal.
Fui lá para o meu compromisso, comecei a falar, poxa, errei um dado. Olha, o Neymar deu uma explicação lá para o clube que ele tinha um compromisso. Não deu. Ele deu a entrevista foi para o Fox Sports, o pai dele falou com os jornalistas e não com o clube. Tudo bem. Corrija e siga. Porque é normal, numa transmissão ao vivo, a gente cometer erro. Né? Eu narrando um jogo de futebol, eu chamo Jesus de Genésio de vez em quando. Eu e todos, né? Não é uma exclusividade minha. Então, o erro faz parte, inclusive, da própria naturalidade, da personalidade da pessoa. Então, errou? Corrija. Na verdade, não, ele deu entrevista para o Fox Sports. Segue o raciocínio, não se perca. É importante a gente botar na cabeça, a maioria das pessoas, elas têm medo de falar em público e principalmente assim, né, naturalmente, porque elas têm muito medo do que as outras pessoas estão enxergando em relação a elas naquele momento. E é uma bobagem, porque todos nós cometemos erros, falamos bobagens de vez em quando. Mas basta corrigir e seguir, e você é como se você estivesse numa conversa 1 a 1 aqui. Eu e a câmerazinha aqui do telefone, ó, nós somos um só. Não há diferença, né, de um ser humano para o outro. E todos nós temos uma certa insegurança ao falar em público. Então é natural. Encare com naturalidade que você vai conseguir ter uma performance melhor num primeiro momento. Outra coisa importante, não rebusque demais o seu discurso, não coloque muitas palavras difíceis, né? Principalmente se você não está muito acostumado, né? Se são as suas primeiras falas, procure fazer construções diretas, sujeito, verbo, predicado, palavras mais comuns do vocabulário, né? Sem baixar o nível da conversa, sem trazer muita gíria, palavrão, que nunca é bom, mas um raciocínio simples, para que você não se perca, né? Principalmente no início, isso é muito importante. Se você coloca muita informação, muita palavra, muita coisa num curto espaço de tempo, você pode se perder. A chance de você errar ela é maior, né? Note, por exemplo, uma fala de um apresentador ou de um repórter quando ele está ao vivo. São frases curtas, porque são essas frases curtas que mantêm a gente ligado no raciocínio que a gente quer passar para vocês, né? E, por fim, pratique. Pratique. É como narrar futebol, narrar outros esportes também. É prática, é exercício, é o dia a dia que te faz ter mais segurança, aprender as conexões automaticamente na sua mente, na sua cabeça, porque há frases chave que sempre conectam ideias na língua portuguesa, em qualquer idioma, e isso aos poucos vai entrando no nosso automático e você vai conseguindo expressar melhor aquilo que você quer falar. Então pratique diariamente, semanalmente, você encontra aí um tempo para isso, porque hoje em dia é fundamental, saber se comunicar é fundamental para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente faz quando a gente está num programa de rádio, quando a gente está num programa de televisão, que a gente tem pouco tempo para falar, né, para não perder a fluência do programa. Ter em mente as ideias principais, suas conexões, não se preocupar com o erro, ter naturalidade, falar o mais simples possível e praticar. Tá bom? Até a próxima!